Olá, pessoal. Vamos aí para mais uma reflexão nessa sequência que estamos fazendo do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Por quê? Mais uma vez repito, Santo Padre Papa Francisco pediu que entrássemos nesse diálogo. Então eu encaro o texto como ouvindo alguém de outras denominações falando comigo. Óbvio que foi um texto aí que teve dá para ver, pequena participação da Igreja Católica, com uma doutrina que está fugindo, pelo que eu estou vendo, dos ensinamentos da Igreja Católica, né? Pelo que eu já vi no texto base. Mas isso nos dá uma oportunidade da gente aprofundar a nossa própria fé, né? Então esse convite do Papa de falar com um mundo que muitas vezes é surdo, né? Ele faz com que muitas vezes nós católicos também abramos o nosso ouvido para aprender mais, para poder dar as razões da nossa fé. Então a gente aprende com os santos padres da igreja, né? A gente aprende com todos os documentos da Igreja Católica, que estão muito bem compilados no Catecismo da Igreja Católica. Ela responde praticamente todas, né? Praticamente, que eu digo que tem as do coração do homem, né? Que só com Deus, mas eu digo as questões de fé, de moral, estão todas no Catecismo da Igreja Católica. Então são as respostas que nós temos para dar dentro de um diálogo, né? Ao contrário do que diz aí o Dom Jaime, né, o bispo de Porto Alegre, né, vice-presidente da CNBB, não acredito que nós temos que abandonar as nossas posições para dialogar. Acho que é o contrário. O diálogo respeitoso faz com que eu leia o texto base com respeito, mas ao mesmo tempo eu tenha direito de apontar os seus erros, né, diante da minha fé. Senão eu não sou a Carla católica conversando com as outras denominações, né? Eu sou uma pessoa destituída de qualquer outra identidade pessoal para não ser tida pelos outros como uma terrorista religiosa ou como uma fundamentalista religiosa, né? E essa é a guerra do politicamente correto. Eu não posso falar tudo porque eu vou ofender o outro. Eu não posso confessar a minha fé. Então, desde já, né, de acordo com o que o Padre Paulo nos ensinou, que a gente tem que, na homilia de anteontem, salvo engano, que a gente tem que aproveitar esse tempo da quaresma para aprofundar a nossa fé. Ontem refletimos aí sobre a oração do Pai Nosso, e hoje temos Jesus dizendo que aquela raça de incrédulos nenhum sinal seria dado que não o sinal de Jonas. Que sinal é esse de Jonas que se compara a Cristo? Né? É o sinal da morte e da ressurreição, né? Os 3 dias que Jesus ficou aí morto pelos judeus e depois ele surgiu para mostrar aí todo o seu esplendor e que seu reinado realmente não era desse mundo, porque esse mundo o exterminou, né? E vive exterminando em seus corações. Então eu queria convidar vocês a rezarmos o Pai Nosso, porque vamos falar de fraternidade, né? E vamos ver que feridas a fraternidade sofre, ou que ferida ela sofre, que não permite que ela avance para a unidade. Então são duas coisas bem diferentes. Eu tenho falado nesses vídeos isso, que a fraternidade é algo comum a todo ser humano. O ser humano vive, ele tem que se ver como irmão. Se ver como irmão é não julgar, porque à medida com que eu julgo eu serei julgada, mas ao mesmo tempo é querer desesperadamente a salvação de todos os meus irmãos. Eu quero desesperadamente a salvação de todos quantos se chegam a mim sem ter conhecido a verdade, sem ter entendido a verdade, né? Falando meias verdades. Então a gente vê que se há um risco de morte eterna, então a minha preocupação com o meu irmão, a caridade faz com que eu me mova em direção a ele. É nesse espírito que eu vivo fazendo esses vídeos aqui, né? É nesse espírito de Dom Estevão Bittencourt, que foi um monge beneditino da Ordem de São Bento, que deu a sua vida respondendo perguntas sobre a fé para que não houvessem desvios, para que pudéssemos andar no caminho da salvação. Jesus Cristo, eu sou o caminho. Não existem vários caminhos para a salvação é em Jesus Cristo, né? Então, assim, todas essas, vamos dizer, essas convicções que eu tenho aqui, que certamente os católicos têm, porque eu não estou aqui me desviando da doutrina para falar, eu estou exatamente aqui montada em cima de toda a doutrina católica para conversar nesse diálogo, né? Nós todos defendemos enquanto o nosso bem, a nossa paz e a nossa forma de sermos fraternos, entendem? Então vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo desde já que através dessa oração, Deus nosso Pai comum, né, nos envie o seu Santo Espírito e nos revele toda a verdade que nós precisamos para compreender as questões de paz e as questões de fraternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A partir dessa oração do Pai Nosso, eu quero pegar a Catena Áurea, em que São Tomás faz um compilado das principais reflexões sobre os evangelhos, né? Então eu estou aqui no Evangelho de Mateus, em que ele está fazendo a reflexão sobre o Pai Nosso. No trecho, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque quando eu faço uma oração e me refiro a Deus, certamente Deus está ouvindo o meu pedido e identificando esse pedido com a minha disposição de coração. A oração é sempre um pedido, é sempre uma colocação de intimidade com Deus, né? Que pedido é esse? Não só pedido de coisas materiais, mas o pedido da minha união com Ele. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou rogando a Deus por mim e por todos os meus irmãos. Obrigatoriamente, ela é uma oração ecumênica e interreligiosa, por quê? Porque todos são os meus irmãos. Mas não quer dizer que a verdade contida no coração que reza está de acordo com o que Deus quer, entendem? Eu posso fazer diversas orações em contradição com as vontades do meu coração. Eu posso colocar o meu coração adiante da vontade de Deus e assim rezar, sim, ecumenicamente ou interreligiosamente, mas sem a disposição ordenada do coração. Então, por que isso é importante? Porque faz parte do nosso contato com Deus sermos honestos em tudo que nós fazemos. Por que eu quero pegar essas reflexões do Pai Nosso? Já que ele é a oração da unidade, a gente está falando aqui a oração da fraternidade, a gente está querendo falar de fraternidade, vamos então entender exatamente a que fraternidade nós estamos nos referindo aqui. Que dano pode sobrevir, vai dizer São João Crisóstomo, tá? Que dano pode sobrevir do parentesco com o inferior, quando todos estamos unidos conforme o superior? Quem, pois, diz Pai, confessou por essa única denominação a remissão dos pecados, a adoção, a herança, a fraternidade com respeito ao seu unigênito, né? E o dom do Espírito Santo. Unigênito por quê? Porque é em Cristo que nós somos reunidos através do batismo, sacramento, é em Cristo que nós somos reunidos na filiação a Deus. Somos filhos adotivos através de Cristo, somos irmãos de Cristo. Por isso, em respeito ao seu unigênito, né? Ao Filho, né, mais velho de Deus, né? O próprio Deus. Deus em pessoa. E o dom do Espírito Santo, porque ninguém pode dirigir esse nome a Deus, senão o que se apoderou simultaneamente de todos esses bens. Ele erigiu depois, de modo duplo, o sentimento dos que oram, pela dignidade daquele que invocamos e pela grandeza dos benefícios dos quais o que ora se apoderou. Então, essa é a oração por excelência de reunião, né? E é a oração em que Cristo ensina todos os valores que se devem ter no coração para alcançar o dom maior que é Deus, né? O dom da vida eterna que é Deus. Então, é uma escala de valores que está contida nessa oração, que todos nós rezamos como irmãos, mas devemos buscá-la na sua raiz, na sua profundidade. Não devemos ficar na superfície das palavras bonitas. São Cipriano nos diz, não dizemos Pai meu, mas Pai nosso, porque o Mestre da paz e da união não quis que se fizessem súplicas de maneira isolada e privada, como quando alguém roga somente por si mesma. A oração é para nós pública e comum, e quando oramos não rogamos por um só, mas por todo o povo, porque nós, todo o povo, somos um só. Quis o Senhor que cada um rogasse por todos os demais, assim como ele, sendo um, carregou a todos. Então, um santo que reze o Pai Nosso está purificando todos os outros que não são santos rezando o Pai Nosso. O que eu quero dizer com isso? Alguém que está purificado, né? Alguém que está longe dos pecados, que busca viver uma vida justa e reta, essa pessoa está rogando por todos os demais que, mesmo rogando essa oração, não buscam esse caminho, ele está purificando os demais. É um membro purificando os demais do corpo. Então é uma atração contínua que Deus faz à humanidade, né, com essa oração, porque nós rezamos
em unidade ao nosso Pai. Então preste atenção na grandeza, né, na profundidade do que Deus quer nos passar com essa oração. A necessidade nos obriga a rezar por nós mesmos e a caridade da fraternidade nos exorta a rogar pelo outro. É mais agradável diante de Deus a oração, não quando é impulsionada pela necessidade, mas quando é recomendada pela caridade da fraternidade. Aqui é um texto atribuído a Crisóstomo, que ele chama de Pseudo-Crisóstomo. Então, na próxima também, dele mesmo vai dizer: ou de outro modo, não pedimos a Deus que ele seja santificado por meio de nossas orações, mas que seu nome seja santificado em nós. E é por isso que eu rezo nesse espírito de caridade, para que o nome de Deus seja santificado em mim e em vocês, né? Eu não rezo isso só por mim. E porque disse: sede santos, porque eu sou santo, né? Está em Levítico 11:44. Isto é, o que pedimos e rogamos com a finalidade de que nós, que fomos santificados por meio do batismo, perseveremos sendo aquilo que começamos a ser. Só começamos a ser pelo batismo, né? O resto tudo depende de um grande esforço. São Jerônimo vai dizer: ou se pede de maneira geral que reine em todo mundo, né? Aí venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Eu estou pegando pequenos trechos, tá? Dos comentários. Ou se pede de maneira geral que reine em todo mundo, a fim de que o diabo deixe de reinar no mundo, ou que Deus reine em cada um e não reine o pecado no corpo mortal dos homens. Né? Então o reino de Deus é aquele que joga para longe o mal, né? Todo o mal que quer dominar o ser humano e quer afastar o ser humano de Deus. Então a gente está falando da essência dessa oração, tá? Então a essência dessa oração é buscar se unir a Deus através do desafio de viver sem o pecado, o desafio diário da conversão, né? Deve-se notar, no entanto, que é próprio de uma grande audácia e de uma consciência pura pedir o reino de Deus e não temer o juízo. Ou seja, se eu invoco o reino de Deus na minha vida e não temo juízo, eu estou bem. Por quê? Porque eu estou afastando do meu caminho o pecado. Porque eu estou vivendo conforme o que Cristo ensinou, o reino de Deus. O reino de Deus não tem como conviver com o pecado, né? Seja feita a tua vontade, se entende também corretamente, vai dizer Santo Agostinho, dizendo que desejamos que os preceitos de Deus se cumpram. Os preceitos, as leis de Deus se cumpram, assim no céu como na terra. Isto é, assim pelos anjos como pelos homens, não porque eles determinam a vontade de Deus, mas porque fazem o que Ele quer, isto é, operam segundo a sua vontade. Eu não imponho na oração a minha vontade para Deus. Eu quero que a vontade de Deus se faça em mim, né? Seja feita a tua vontade, na terra e no céu. São João Crisóstomo, vede, no entanto, uma consequência ótima. Depois de ter nos ensinado a desejar as coisas do céu por estas palavras, venha a nós o teu reino, antes de chegar ao céu nos ensina a fazer da terra céu. Com essas palavras, eu vivo o reino de Deus já aqui nesse mundo, como eu falei no vídeo anterior. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que mundo bom seria se todos nós quiséssemos viver de acordo com os preceitos do Senhor, com a vontade de Deus para o ser humano. Esse é o reino de Deus instaurado na terra. Santo Agostinho diz: ou assim no céu como na terra, isto é, assim como nos justos, também como nos pecadores. Como se dissesse: assim como fazem tua vontade os justos, façam-na também os pecadores, para que se convertam a ti. Ou de outro modo, para que possa dar-se a cada um o que é seu, como ocorrerá no juízo final. Então, quando eu rezo, por isso eu rezo pela conversão daqueles que, sendo pecadores, não se arrependem dos seus pecados, vivem no pecado, né? Muito bem acomodados, né? Então, para que se convertam é porque eles não estão convertidos, eles não mudaram a mentalidade, eles convivem bem com o pecado, né? Também podemos conhecer que por céu e terra se entendem o espírito e a carne. Então, seja feito assim na terra, tudo que é carnal, como no céu, tudo que é espiritual, né? E uma vez que diz o apóstolo, eu mesmo sirvo a lei de Deus, né? Tá falando de São Paulo, tá? Com o espírito. E sirvo a lei do pecado com a carne, né? Então, olha que bonito, né? Sirvo a lei de Deus com o espírito e sirvo a lei do pecado com a carne. Servir a carne é viver conforme
a viver conforme a carne, né? Não estou dizendo ter alegrias, né? Tudo que Deus nos deu para a gente ter satisfação. A gente não tem que excluir a carne para viver o espírito, né? Mas viver segundo, ditado pela carne, né? Não existe nenhuma contraposição a isso. Então, isso não é viver conforme o espírito, né? São Paulo já disse isso em várias outras passagens também. Assim sucede aquela transformação que promete aos justos, né? Faça-se a vontade de Deus na terra como no céu. Assim como no espírito não resiste a Deus, também não resista o corpo ao espírito. Ceda ao espírito para ter a vida em Deus. Ceda ao espírito, ceda espaço ao espírito, porque no final o corpo fica. Quem permanece é o espírito imortal. Ou de outro modo, assim na terra como no céu, isto é, assim como no próprio Cristo também na igreja. Na terra, né, na igreja, que ainda está aqui, o corpo de Cristo, não tem a igreja celeste, né, que já está com Cristo, mas no céu, o corpo de Cristo, né, o próprio Cristo. Assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, também na mulher com que foi desposado. Convenientemente se interpretam o céu e a terra como se fossem um homem e uma mulher, uma vez que a terra é frutífera quando fecundada pelo céu. Ora, só vai dar frutos para Deus na nossa vida quando ela estiver fecunda dos valores do reino dos céus. Que belas interpretações a gente extrai do ensinamento de 2000 anos da nossa igreja, né? Nós temos aqui santos padres da igreja, doutores da igreja falando. Por fim, eu quero ler para vocês São João Crisóstomo. A virtude não é somente própria do nosso ardor, mas também de uma graça superior. Por isso se nos manda aqui, a cada um de nós, que oremos por todo mundo, e não disse, seja feita a tua vontade em mim e em nós, mas em toda a terra, para que tanto desapareça o erro como a verdade seja semeada, a malícia desterrada e a virtude devolvida, e assim já não difira o céu e a terra. Eu acho muito importante ler para vocês isso, porque existe um desvirtuamento dessa leitura, dessa oração, né? Tida como uma oração ecumênica apenas de paz. Não, ela é uma oração em que todo cristão autêntico, né? Todo aquele que obedece, segue exatamente o que Deus quis para a sua igreja, ele é um intercessor pela santificação do mundo. Então ela é uma oração profunda, não é à toa que foi assim que Deus nos ensinou a rezar através do seu Filho Jesus Cristo na Terra. Então eu quero partir para o texto base, porque eu quero ler algo que me chama a atenção aqui. Quando ele diz de fraternidade, já que estamos falando de fraternidade, no parágrafo 57 fala fraternidade e diálogo. Novas cruzes não são respostas para a paz. Como se o que nós professamos como fé é como se quiséssemos fazer disso um instrumento de dominação de uma diversidade que precisa coexistir na graça de Deus. Então, é até cansativo de ler, porque toda vez que se fala em unidade, na verdade eles querem falar fraternidade. A gente já sabe que a união só se dá através da Eucaristia, né? A união, ela é dada no corpo e sangue de Cristo, que é onde ele funda a igreja dele, quando jorra sangue e água na cruz, ali é fundada a igreja, né? Então não é uma união que eu faço só com palavras e com um ajustamento de condutas ou com uma ideia, uma ideologia em que eu afine, né? Deixe um pouco o meu posto de crença para me afinar com o outro. Não, a união é algo muito, muito mais profundo. A união é que me dá a vida eterna. A fraternidade não dá a vida eterna. A fraternidade faz com que eu lute pela vida eterna da humanidade. É bem diferente, como nós acabamos de ler aqui, né? Então fica bem claro. No 57 vai dizer o texto base da campanha da fraternidade. A cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. A pena de morte era a cruz. O Império Romano mantinha uma ordem e uma paz aparentes com práticas autoritárias e violentas. Como estratégia militar e de conquista para manter a falsa paz, utilizavam por vezes a religião como instrumento de manutenção da hierarquia social. Em algumas situações, a prática da religião dava força ao império e cooperava com a manutenção do poder romano, aplicando a lei acima da graça. Mas o Império Romano também usava os judeus para se manter também, né? Porque eles eram a base do povo que eles dominavam, então eles precisavam estar em uníssono, né? Era a forma de manter o controle sobre a vida das pessoas, em especial dos mais pobres. Aí vem a versão política, né? Dos mais pobres que pela opressão sofrida
eram as que poderiam causar perturbação ao império, era a lei religiosa que separava as pessoas puras das impuras, que identificava as pessoas doentes como pecadores. Então aqui é uma crítica à lei dos judeus, né, que era uma lei praticada pelos fariseus, era uma lei de aparência, né, que usava, vamos dizer, os critérios religiosos, né, é o que Dom Estevão vive dizendo nas suas perguntas e responderemos, né, o abuso não impede o uso, né, não é porque se abusa da lei, né, de Deus, que a lei de Deus não é válida, mas aqui na verdade está invalidando, está dizendo que a lei separava as pessoas, que a lei era um motivo, né, de eu me colocar num ponto rígido em que eu não consigo mais acatar ninguém. Não é o contrário. A lei é um instrumento da salvação, é um instrumento da união com Deus. É a forma como Deus esclarece de que forma a gente pode se unir a Ele. Então a lei em si não é uma coisa ruim. Mas a perversão, o abuso da lei, que é o que está querendo dizer aqui, é que vamos dizer, o ponto nevrálgico do problema, mas isso não aparece com clareza, reparem no texto. Então, as pessoas empobrecidas e que não se encaixavam nas normas eram obrigadas a viver do lado de fora dos muros da cidade. Então, não é que elas não se encaixavam nas normas, né? Na verdade, existiam os pagãos que desconheciam a lei, né? Ao qual não fez parte do povo, vamos dizer, o povo judeu, que era o povo hebreu, que foi desde a da libertação, que não foi uma libertação política, não é? Que foi uma libertação de consciências para que se prestasse culto ao verdadeiro Deus aquele povo. Então por isso aquele povo saiu daquela terra, e aí esse mesmo povo que foi resgatado, muitas vezes os seus líderes fizeram conluios com o governo sim para oprimir o povo, usando a lei. Então a lei em si não é mal, não é que ela separe, os homens é que a usaram para fazer essa separação, não é? E eles tinham na mente deles que aos pagãos não foi transmitida a mensagem. E isso com Cristo, que é o texto de Efésios 14, 2,14, que a campanha da fraternidade está usando, Cristo recapitulou todos, por isso ele ensinou a oração do Pai Nosso, por isso é uma oração fraterna para a humanidade inteira. Por quê? Porque ele quer atrair todos a ele, verdade e vida. Então é uma coisa bem distinta, mas ela fica sutil no texto, então a gente precisa fazer um esforço para entender o que está aqui nessa entrelinha. As pessoas não poderiam ser descartadas e sofrer as consequências para a manutenção de um poder segregador. Eu quero pegar um exemplo católico de alguém que sofreu por esse poder segregador, e ele é o santo de hoje, ele é Santo Sérgio. É um monge eremita do século IV, lá do início do cristianismo, tá? Então, a Igreja Católica já era perseguida nessa época, e esse Sérgio é um mártir da Cesareia, na Capadócia, né? Por muito pouco não se manteve totalmente ignorado na história do cristianismo, porque ele foi um eremita. Passou a ter popularidade no Ocidente graças a uma página latina datada da época do imperador romano Diocleciano, que promoveu a perseguição cristã, olha aí, né, o Império Romano, onde se descreve todo o seu martírio e o lugar onde foi sepultado. Então, na verdade, todos os cristãos oferecem uma resistência a um poder, que é a reflexão que eu anotei enquanto eu li a vida de Santo Sérgio hoje para publicar no nosso Facebook. Todos os dias eu publico o comentário Evangelho Santo do Dia, comentário Evangelho por um Santo, né? Então, eu gostaria de ler para vocês, porque para vocês terem uma ideia que perseguição e qual é a redenção no meio dessa perseguição que surge, tá? O texto diz que no ano 304 vigorava a mais violenta perseguição já decretada contra os cristãos, ordenada pelo imperador Diocleciano. Todos os governadores dos domínios romanos, sob pena do confisco dos bens da família e da morte, tinham de executá-la. A gente pode fazer um paralelo aí com a visita que vai ter do Papa ao Iraque, do dia 5 ao dia 8, salvo engano, de março, né, em que o Estado Islâmico perseguiu e matou muitos cristãos, ou então cobrava um alto custo, parece que 4 mil, né, não sei a moeda deles, por cabeça, para que se mantivessem no território islâmico pessoas de outras denominações religiosas. Então teria que confessar a religião muçulmana. Então, a instrumentalização da fé como busca de poder político acontece. Aconteceu no Iraque, aconteceu aqui na Capadócia, aconteceu na época do Império Romano e acontece aqui no Brasil também, não se enganem. Todos os governadores dos domínios romanos, sob pena do confisco dos bens e de morte, tinham de executá-la. Então era uma forma do governador prestar o quê? Obediência ao Império Romano, para se manter no poder. Eles eram obrigados a fazer com que os cristãos, né, fossem perseguidos
e subjugados, tá? Entretanto, alguns já simpatizantes dos cristãos tentavam em algum momento amenizar as investidas. Então não eram todos os governantes que saíam perseguindo desesperadamente, mas se quisesse manter no poder, né? Não era assim que agia Saprício, um homem bajulador, oportunista e cruel, que administrava a Armênia e a Capadócia, a atual Turquia. A narrativa surgiu dizendo que durante as celebrações anuais em honra do deus Júpiter, Saprício estava na cidade de Cesareia, da Capadócia, junto com um importante senador romano. Ou seja, o senador estava lá olhando para ele, como ele estava governando. Num gesto de extrema lealdade, ordenou que todos os cristãos da cidade fossem levados para diante do templo pagão, onde seriam prestados homenagens àquele deus, considerado o mais poderoso de todos pelos pagãos. Caso não comparecessem e fossem denunciados, seriam presos e condenados à morte. Poucos conseguiram fugir, a maioria foi ao local indicado, que ficou tomado pela multidão de cristãos, a qual se juntou Sérgio, que era um eremita, mas ele foi naquele momento. Ele era um velho magistrado, ou seja, era um juiz, que há muito tempo havia abandonado a lucrativa profissão para se retirar da vida monástica no deserto. E aí eu quero pensar a primeira característica de Santo Sérgio. Deixou uma vida de triunfo no meio da sociedade, que é a vida de magistrado, um triunfo social em que ele poderia pregar aí todas as convicções que tinham na cabeça dele para poder viver a fé dele com liberdade. Se isolou do mundo, né? Foi para um deserto. Mas nesse momento de necessidade ele volta, né? Então ele era um velho que tinha se retirado para a vida monástica no deserto. Foi para Cesareia seguindo um forte impulso interior, pois ninguém o havia denunciado. O Espírito levou a ser mártir, a dar testemunho da sua fé. Então a perseguição em si, Deus sempre tira o bem do mal, né? Diz, né, o ensinamento da igreja que o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Tá aí. Por quê? Porque a testemunha fica tão forte como foram a testemunha dos apóstolos, que os outros, vendo que ele morre por essa verdade, param para pensar se eles também não estão errados, né? O que faz uma pessoa dar a vida por uma verdade? Não é uma ideologia, gente, é a verdade, né? É a libertação total, o desapego total dessa vida presente, né? A transcendência máxima que você pode chegar ao martírio, né? Então ele foi levado por esse impulso, obviamente, do Espírito. E, pois ninguém o havia denunciado, o povo da cidade não se lembrava mais dele, podia continuar na sua vida de reclusão consagrada, rezando pelos irmãos expostos aos mártires. A sua chegada causou grande surpresa e euforia. Os cristãos desviaram toda a atenção para o respeitado monge, gerando confusão. O sacerdote pagão, que preparava o culto, ficou irado. Precisava fazer com que todos participassem do culto a Júpiter, o qual, segundo ele, estava insatisfeito e não atendia às necessidades do povo. Ou seja, usando um critério religioso óbvio, né? Porque qualquer outro deus vai afastar, né, o homem da liberdade dele. Então ele quis aprisionar o povo numa mística, numa crendice, né? Desta forma, o imperador seria informado pelo seu senador e o cargo de governador continuaria com o Saprício, né? Então ele estava fazendo assim para, né, como diz, né, para inglês aplaudir, né, essa gíria que a gente fala, né, para gringo aplaudir. Ele estava dizendo assim, ó, vem um cara aí, eu vou fazer tudo na frente dele, ele vai lá dizer para o imperador que tá tudo ótimo aqui, pode me conservar. Tá tudo dominado, né? Mas a presença do monge produziu o efeito surpreendente de apagar os fogos preparados para os sacrifícios. Ou seja, Deus não dá os sinais a quem pede, né, como no evangelho de hoje. Deus dá os seus sinais àqueles que precisam de conversão. Naquele momento, né, esse conceito de fraternidade funciona superlativamente, porque Deus fez um sinal diante, inclusive, do senador romano, para que ele visse e se convertesse. Não estava só protegendo, né, o Santo Sérgio, ele estava mostrando para todos o seu poder. Por quê? Porque ali estava presente um outro Cristo, um cristão. Então, quando Cristo está vivo e presente, os seus sinais se manifestam com efusão. Apagou todos os fogos. Os pagãos atribuíram imediatamente a causa do estranho fenômeno aos cristãos, que com suas recusas haviam irritado ainda mais o seu Deus. Ou seja, né, Deus não envia sinais para quem não quer ver,
Os sinais dele são poucos e escassos nos tempos de hoje porque as pessoas não querem mais ver. Olha aí, viram um sinal e disseram assim, são os cristãos que estão provocando o deus Júpiter. Então quem não quer ver, né? Para quem não acredita, nenhuma resposta é necessária. Para quem crê, nenhuma resposta é suficiente. Né? Nenhuma resposta é necessária. Para quem não acredita, nenhuma resposta é suficiente. Porque eles vão sempre achar um jeito de fugir da verdade. Porque a verdade os contrapõe, como eu vou ler daqui a pouco. Sérgio então se colocou à frente e explicou que a razão da impotência dos deuses pagãos era que estavam ocupando um lugar indevido e que só existia um único e verdadeiro Deus onipotente, o venerado pelos cristãos. E aqui some toda essa ideia de diversidade de crenças. A diversidade de crenças, ela só vai existir na ignorância das pessoas, porque quando Deus se revela, e Santo Sérgio diz, existe apenas um único Deus e é por isso que o fogo dos outros deuses se apaga, ele está revelando uma única verdade. E ele está conduzindo não mais o sinal que é fraterno para todos, mas dizendo, todos que não aceitam esse sinal, como sendo do Deus único e verdadeiro, estão excluídos da graça e fazem violência contra Cristo, que estava presente em Sérgio. Entendem de onde que vem os ensinamentos de Cristo sobre o Pai Nosso e a verdade revelada dentro do contexto fraternidade? E o que às vezes esse contexto fraternidade não está junto da paz? Olha aqui, o que fizeram com Santo Sérgio? A título de manter a paz do culto ao Deus deles, mataram um homem. Olha a violência a que se refere esse texto base. Então a violência, ela parte da rejeição da verdade, né? Então vamos aqui. Logo foi preso e levado diante do governador, que o obrigou a prestar o culto a Júpiter. Sérgio não renegou a fé, por isso morreu decapitado naquele mesmo instante. Ou seja, as chamas não o consumiram, só decapitando conseguiram matar. Isso aconteceu com vários outros santos, né? Era dia 24 de fevereiro, dia de hoje que estamos gravando o vídeo, né? E o corpo do mártir foi recolhido pelos cristãos e a relíquia está lá na Espanha. Santo Sérgio, rogai por nós. Eu achei muito importante ler para vocês nesse momento esse texto em que eu quero pegar também um link aqui com a palavra do bispo. Ele é vice-presidente da CNBB, né? Estamos falando aqui de Dom Jaime Spendler, e ele diz que o diálogo implica a disposição para movimentar a própria posição, ceder, dar lugar, questionar a si mesmo. Ele está se referindo à campanha da fraternidade. Vivificar as próprias palavras e conceitos, dinamizar espaços de diálogo, é necessário por vezes abandonar a própria posição e fixação das palavras para se dispor à atitude de servo inútil, isto é, daquele que não faz reivindicação da sua posição, defesa dos próprios conceitos, mas se dispõe a realizar o caminho, se abre para acolher a verdade com V maiúsculo, não simplesmente como gostaria que ela fosse, mas como a vida mostra e ensina. Aqui ele está querendo dizer que a vida, o mundo em que a gente vive, mostra e ensina como é Cristo. É aquele mesmo conceito que a gente vê, que é a inversão, né? Que é partir da base social e política para a figura de Cristo e fazer de Cristo uma figura política. Isso é completamente contrário ao que eu ensino a igreja, né? Isso é na verdade, é uma traição do magistério da igreja, com todo o respeito que eu tenho que ter como católica a um bispo, né? Mas na verdade, se eu não falar isso aqui, eu não consigo nem desenvolver o que a campanha da fraternidade está querendo, porque ele aqui é uma expressão da campanha da fraternidade, né? O autêntico diálogo é um itinerário de busca e iluminação, de gestação e de libertação. Ele se caracteriza pela serenidade de duas pessoas que procuram a verdade. Então, para Dom Jaime, eu estou aqui discutindo, não estou dialogando, porque eu tenho que abandonar a minha posição. Isso não é dialogar, isso é discutir. Não, meus irmãos, eu estou dialogando. Eu estou dialogando com os meus pontos de partida do meu diálogo. Eu não sou um ser humano vazio, eu sou um ser humano que procura me preencher da presença de Cristo. Que outros que acham que se preenchem da presença de Cristo usem essa mesma voz, né? Mas me deem esse direito. Pode também ter a peculiaridade da verdade que se coloca como a luz e a mentira que se opõe. É o encontro e desencontro entre a oferta e a rejeição da vida. Este é o caminho da fé, como se pode colher em vários relatos evangélicos. Eu acho esse tipo de discurso muito confuso, tá? Não vejo com bons olhos, porque ele causa uma confusão realmente doutrinal, e os pastores, bispos, eles têm um alcance doutrinal, eles são considerados doutores da igreja, né? Doutores do ensinamento, como já li para vocês no vídeo passado sobre o Catecismo da Igreja Católica. Acho muito perigoso, mas eu quero partir para o 129 logo,
porque eu quero abordar um outro assunto dentro desse tema fraternidade e paz. Vamos falar da paz de acordo com o texto base, então. A paz, Shalom, é um tema genuinamente bíblico. Muito mais do que a mera ausência de guerra, é a realidade de salvação expressa na promessa profética do príncipe da paz. Na visão do reino messiânico, a promessa da paz inclui até animais selvagens. Aí ele vai dizendo de como que a paz no Antigo Testamento é a certeza da presença de Deus no meio do povo, que impele a viver os valores relacionados com essa presença, que é amor, verdade e justiça. A história da salvação tem uma dimensão social que se fundamenta em Deus no 130 do texto. Isso fica claro quando se diz que judeus e gentios, agora reconciliados em um só espírito, reconhecem Deus como Pai. Cita a carta de São Paulo aos Efésios, lá no 15, um novo relacionamento com Deus, tal qual o Pai de Jesus Cristo é também Pai de todas as famílias. Eu quero pular para o 134, né, porque eu só estou pensando o que eles entendem por profissão de fé, né? Que é essa profissão de fé que Santo Sérgio fez, que lhe rendeu o martírio. O orgulho religioso levanta muros. No 133, chama a atenção dos gentios que assumiram a fé em Jesus Cristo, para que não repita o mesmo erro da comunidade de judeus, que mesmo vivendo sob a graça da Boa Nova, ainda se orientavam pela lei excludente. Né? É uma confusão semântica aqui, né? A lei de Deus hoje, mesmo do Novo Testamento, os 10 mandamentos, né? Ela também é excludente. Ela é excludente da salvação. Ela é excludente da salvação porque nossos primeiros pais não foram obedientes. E eles que fizeram com que a gente tivesse essa vida tumultuada que nos impede de vermos como irmãos e caminharmos juntos em unidade para uma mesma salvação. Ela é excludente, sim. O autor da carta aos Efésios ensina que o orgulho religioso é contrário ao Evangelho, porque gera sectarismo e não unidade, ou seja, essa divisão que é real, que Cristo veio trazer, eu vim trazer a espada, eles não aceitam. O autor relembra a rejeição que as comunidades não-judeus sofreram por parte dos judeus. Para finalizar, dos muitos significados e interpretações que podemos captar e discutir a respeito da unidade possível, aqui estamos falando não de unidade, mas de fraternidade, tá? Indicamos em especial a união entre judeus e não-judeus pela criação desde o princípio de tudo, uma obra divina. Fraternidade, tá? Como eu disse no início do vídeo. Enquanto criaturas formadas por Deus, criadas em Cristo, temos como ponto de partida um conteúdo comum. Somos seres vivos, participantes da criação do projeto divino de vida. Isso não é unidade, isso é fraternidade. Então, por que não é unidade? Prestem atenção. Porque se fosse unidade, seria desnecessária a vinda de Cristo para nos redimir dos nossos pecados e assim nos unir a Ele. Né? Cristo veio no sentido de fraternidade. Ele é o primogênito. Mas nós vamos a Cristo no sentido de unidade. Ele veio e propôs, ele não obriga. Ele veio e propôs o ensinamento dele. Como que? Como irmão, né? Como Cristo se fez nosso irmão, né? E veio nos salvar, nos recapitular para que sejamos filhos, autênticos filhos de Deus. Então existem os filhos de Deus no plano terreno, são todos. Existem os filhos de Deus, os chamados, né? Aqueles que respondem sim, Senhor, unidos a Cristo no plano vertical. Então tudo na terra e tudo na teologia a gente vai entender no plano vertical e no plano vertical e no plano horizontal, sendo que o plano vertical ele vai ser sempre o fim, porque o fim do homem não é na terra. O corpo morre, o espírito fica, entendem? Então a gente não pode fazer trocadilho com isso. Eu não posso chamar de unidade o que não é unidade, eu posso chamar de fraternidade. Né? Se fosse unidade, eu poderia, como aconteceu recentemente, de chamar um pastor para celebrar uma Eucaristia junto no altar. Por que não pode? Porque ele não foi ungido, né, dentro da igreja por um apóstolo, por um bispo, que foi o primórdio da igreja, sob a ordem de Pedro, todos agindo em conformidade com Pedro. Não. Então como é que eu vou fazer uma unidade? Não tem. Tanto não tem que ele não pode celebrar, não pode concelebrar a missa. Isso já foi uma carta, inclusive, da congregação aí da liturgia, né? E também a própria diocese de Jundiaí, se não me engano foi Jundiaí que aconteceu. Então, pessoal, a gente tem que ter isso vivo, porque essa questão da paz, ela tem muito a ver com uma escolha que nós fazemos na nossa vida. Ela não tem exatamente a ver com um conselho não sectário de eu aplicar as minhas leis e excluir todos os demais, as diversidades, o LGBTQ,
né? Os indígenas com suas crenças, né? As feministas com seus direitos que são das mulheres, que têm proeminência, que são sofredoras. A gente não pode criar paz a partir de uma ideologia. A gente cria paz a partir do príncipe da paz, que é Deus, que é Cristo. Então, por que ele diz, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a paz é um conceito bem mais amplo do que o texto base está nos dando. Vai dizer, no capítulo 10 de Mateus, né, do 34 ao 36, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o filho do seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. Tem uma passagem aqui, um comentário aqui na Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino, que eu achei muito, muito boa. Eu vou chegar nela para vocês, para que vocês tenham ideia da paz, né? Como ordenou-lhes que dessem a paz às casas em que entrassem. E como os mesmos anjos disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. É que a paz consiste, sobretudo, em suprimir o que está enfermo, em separar o que produz embates. Pois só assim é possível unir o céu e a terra, exatamente o que eu falava há pouco. O médico não amputa o membro que é incurável para salvar o resto do corpo? Foi o que ocorreu na Torre de Babel. Uma paz maléfica foi extinta por uma divisão benfazeja. Também Paulo dividiu aqueles que se declararam contra ele. O acordo e a paz nem sempre são uma coisa boa. Muitas vezes existem entre ladrões. Essa guerra, portanto, não é própria do seu propósito, mas da astúcia dos inimigos. Manter a paz pode não ser uma proposta de Deus. Olha só que gravidade. Com São Jerônimo, com o advento da fé de Cristo, todo o orbe encontra-se dividido. Em cada residência há infiéis e crentes, e a guerra que disso resulta é boa, pois é para romper uma paz que é má. Né? Então, eu não convivo com alguém no respeito e sem julgamento, sem exortar-lhe para o mau caminho que ele está fazendo. Isso eu não estou ferindo, eu estou ferindo a paz do coração dele, que está em paz com o problema que ele está vivendo. Mas eu não estou ferindo a paz em termos de humanidade quando eu exorto um irmão pela lei a ser diferente do que ele é. Eu estou trazendo a verdadeira paz. Então não é uma paz de guerra, nem de agressão verbal, né? A gente não agride verbalmente alguém que está desviado. Pelo contrário, a gente o ama como Cristo o amou, que abandona o rebanho e vai atrás da ovelha perdida. Essa é a paz que Cristo quer trazer. Ora, para mostrar que são as mesmas coisas que agradam a Deus na antiga e na nova aliança, recorda o que disse a profeta. O homem tem por inimigo seus próprios domésticos. Entre os judeus acontecia o mesmo, havia profetas e falsos profetas. E o povo estava cindido e as famílias divididas, uns crendo nos primeiros, outros nos segundos. E vamos ressaltar a figura do evangelho de hoje, né? A figura do profeta Jonas, o profeta da desgraça, o profeta que queria que se cumprisse aquela promessa de Deus, né? Se o povo não se convertesse, que jogasse fogo na terra. Mata todo mundo. O profeta ficou triste porque se converteram. Esse é o profeta da desgraça. É aquele que alerta, mas não quer que as pessoas se convertam, quer que permaneçam nos seus caminhos. Pastor Rangel faz esse alerta para a teologia da libertação, os profetas da desgraça. Vai dizer que existem, Santo Hilário de Poitiers, que é o comentário que eu achei fantástico. Ele diz que existem 3 habitantes no homem, né? E que pela infidelidade dos primeiros pais, né, existem mais 2 habitantes, então são 5 habitantes. Então que essa guerra que Cristo quis trazer, ela também é dentro do homem, não só a divisão dos que creem e os que não creem, mas ela existe dentro do homem. Seu corpo, sua alma e sua vontade, são 3 habitantes, corpo, alma e vontade. Pois assim como a alma foi dada ao corpo, assim o poder de usar de uma e de outro foi dado ao homem. Por isso a lei foi proposta à vontade. A lei não é obrigatória para você. Você manifesta essa vontade de aderir à lei de Cristo, né? Pela disposição do seu corpo em consonância com a sua alma. Se eles estiverem contrapostos, sua vontade não vai funcionar corretamente. Ela pode até ir em um certo ponto, mas ela não vai ser total como a de um Santo Sérgio. Mas vemos isso apenas naqueles primeiros que saíram das mãos de Deus, né? Adão e Eva, ele está falando aqui.
Pelo pecado e pela infidelidade deles, né, dos primeiros pais, as gerações que se seguiram, o pecado tornou-se o pai do nosso corpo e a infidelidade a mãe da nossa alma. Olha aqui que raciocínio Santo Hilário está fazendo aqui, né? Então o nosso corpo é corpo, alma e vontade, mas o pecado é o pai do corpo e a infidelidade é a mãe da alma. Vivemos lutando para sermos fiéis, vivemos lutando para que o corpo seja subjugado à alma. Não para não termos prazer e não para vivermos a vida, mas que tenhamos isso conforme o que Deus quer, né? Conforme o direito natural, conforme Ele nos criou, né? Plenos de amor, né? Lá como nós vivemos com Ele no paraíso. E a vontade adere a um e a outra, né? Ao pecado e à infidelidade. E então temos 5 habitantes em uma mesma casa. E essa é a divisão que Cristo trouxe. A divisão, né, que ela destoa dessa paz, desse convívio pacífico entre pecado e infidelidade que existe dentro de nós. Quando somos renovados pelas águas do batismo, pelo poder do verbo de Cristo, dessa verdade com V maiúsculo que Dom Jaime falava ali, somos separados dos pecados de nossa origem e pelos cortes que faz em nós a espada de Deus, somos separados das afeições de nosso pai e de nossa mãe e faz-se uma grande discórdia em uma única casa. Então, pela aderência do verbo, pelo batismo, somos lavados dessa infidelidade. Somos lavados, né, do pecado, e os domésticos tornassem os inimigos do novo homem, que alegrar-se-á em permanecer na novidade de seu espírito, enquanto os restos de sua antiga origem querem conservar o que antes era objeto do seu prazer. São Gregório, para finalizar, diz que porque o astuto inimigo, quando se vê rechaçado pelo coração dos bons, procura aqueles que por ele são mais amados e põe em seus lábios uma linguagem tanto mais insidiosa quanto mais eles são amados. De modo que, enquanto a força do amor perfura o coração, a espada de sua persuasão facilmente rompe as fortificações da retidão interior. Então, isso é um alerta, né, que São Gregório Magno está fazendo. Então, por que eu parto para o catecismo? Porque é tempo de aprender, é tempo de se converter. Então, essa doutrina do pecado original, diz o 407, propicia um olhar lúcido de discernimento sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. A paz, eu anotei aqui quando eu estava estudando, né, esse texto base, ela não parte de polarizações, dessas divisões que o texto base está trazendo. Pura e simplesmente. Isso são reflexos, sim, né? Não aceitar, não respeitar e muitas vezes não exortar quando existe um erro, como a promoção do aborto, né, a promoção da eutanásia. Ela tem uma raiz mais profunda. A violência tem a sua raiz na negação da verdade, porque a negação dessa verdade, ela causa uma desordem interna, que é o pecado. Então aí a lei é benéfica, porque ela é, vamos dizer, o caminho correto para que eu viva a verdade trazida por Cristo. Eu não posso desvirtuar esses conceitos e dizer que a lei é divisora, que existe uma opressão religiosa, que a religião é sectária. Nada disso. Existe uma verdade, a verdade ordena o ser humano e o ser humano está pronto para conviver em paz com os outros irmãos, a atraí-los pela oração do Pai Nosso a uma verdadeira unidade. Então, a doutrina sobre o pecado original é justamente para discernir a situação do homem e a sua ação no mundo. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, o diabo. Está no mesmo capítulo que o texto original pegou, como eu li no vídeo passado, capítulo 2, versículo 1. Antes de chegar no 14, leiam o versículo 1 do capítulo da Carta de São Paulo aos Efésios. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Por quê? Porque se eu ignoro o mal, eu ignoro que a verdade veio justamente porque o mal dominou o homem. A verdade libertadora de Cristo é a vida plena com Ele, longe das situações de pecado. A influência negativa que exercem sobre as pessoas, situações comunitárias, estruturais, sociais, são frutos do pecado do homem. 408. Então, partindo para mais adiante um pouco, vai dizer que, com relação à perseguição do Império Romano, né, e a situação de Cristo e a cruz, a imposição religiosa como uma forma de violência, ela é bem diferente
do que eu proclamar a verdade como sendo única e me abrir ao diálogo a partir da minha verdade. Por quê? Jesus é a fé de Israel, no Deus único e Salvador vai dizer, que é a expressão da unidade, né? 587. Se a lei e o templo de Jerusalém puderem ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Por quê? Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores com a mesma familiaridade com que comia com eles. Aqueles doutores da lei, né? Eu sou judeu puro, mas ele está sentando comigo e está sentando com os publicanos. Por que que ele fazia isso, né? Não é a justos que vim chamar a conversão, mas a pecadores. Ele não sentava para comungar daquele credo diferente, daquela diversidade de ser, daquele afastamento da verdade. Ele chamava para, primeiro, revelar a verdade que era ele, o verbo encarnado. Segundo, para converter. Não é a justos que vim chamar a conversão, mas a pecadores. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo pecado universal, os que presumem não necessitam de salvação, estão cegos por conta própria. Então, diante dos fariseus, né, ele diz que o pecado não é algo que só diz respeito aos que estão fora, né, da lei judaica, que é justamente isso que abordou no texto base, mas também os que estão dentro, para dizer que todos os que não aceitam que ele veio para todos, pela conversão de todos os pecadores, não estão com ele. Então é esse o espírito de fraternidade que Cristo veio nos ensinar. Sentou com os publicanos e pecadores para os converter, não para comungar do seu erro. Cristo não pode ser manchado pelo erro. Cristo é puro, Cristo é a pureza. Cristo purifica o ambiente em que ele está. Jesus escandalizou por isso e, sobretudo, porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus para com eles, como ele fez com Maria Madalena, que também está no texto base. A purificou. Ela nunca mais tornou a pecado. Dela foram expulsos 7 espíritos ruins. Né? O mal domina onde há o pecado. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. Nada disso. No entanto, foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi Jesus que, com o anúncio da salvação, que é a libertação do mal, do pecado, né? Que se ele veio libertar de alguém. Alguém fez o homem prisioneiro, o pecado. Prisioneiro de quem? Do demônio, né? Que foi quem ofertou o pecado. Por isso que dizem com razão cheios de espanto, só Deus pode perdoar os pecados, porque ele estava ali perdoando, então ele é Deus. Ele não é só um homem que diz assim, vamos chamar atenção para os excluídos e oprimidos da sociedade pela lei judaica. Vamos dizer que tanto os judeus e os homens pagãos, todos são chamados a se converterem e a não mais pecarem. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. E é aí que os judeus não aceitaram. Por quê? Porque todas as condições que Jesus traía não tinham ideia com o poder político da época, que era o poder que eles queriam, uma redenção política. Então, eles não gostaram de Jesus, eles não queriam aquele Messias, eles viam, eles conheciam a lei, sabiam que Jesus estava realizando a lei, mas eles não aceitaram, eles estavam cegos, endurecidos. Como lá os que mataram Santo Sérgio, viram o fogo se apagar, mas estavam endurecidos, eu não quero isso para mim, isso me contrapõe. No 591 vai dizer, Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu pai que ele realizava. Ele exorta os judeus a crerem nele. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Se eu permito, porque o outro é diferente de permanecer no pecado, eu estou negando o sacrifício de Jesus Cristo. Porque se nega, os novos judeus são aqueles que negam que eu preciso ter pecados perdoados, que eu posso viver com os meus pecados, ser salvo somente pela graça. Esses são os novos judeus, porque eles negam Jesus, eles querem crucificar novamente Jesus. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e ao mesmo tempo pelo endurecimento da incredulidade.
né? E aí vem aquela passagem que também está no texto base: eu vim para que todos tenham vida em plenitude. Que vida em plenitude? Não é a vida do prestígio social e de não ter mais problemas nessa terra. No mundo tereis aflições, mas coragem, vence o mundo. Não é isso que Jesus veio livrar. Ele veio trazer, né, aquela espada que divide o homem do demônio. O resumo é isso. A guerra de Cristo é dividir a gente, é tirar a gente das garras do maligno, mas ele não faz isso sem a nossa aceitação. Tá? E os judeus que não aceitaram, que não se converteram, porque muitos se converteram, né, eles não aceitavam isso, porque isso contrapunha o conforto deles, entendem? Eu não quero sair do meu conforto e do meu prazer, eu tenho poder político. Tá lá, Santo Sérgio, a mesma coisa aconteceu com ele. Eu tenho meu prestígio, mata isso aí, é menos uma cabeça. Mas menos uma cabeça cristã é semente da Igreja Católica. Então, a homilia do Padre Paulo Ricardo, que eu coloquei no nosso Telegram, fala muito sobre isso, né? E volta e meia eu faço um Telegram, umas reflexões sobre o que nós temos vivido, né, enquanto fé católica. Eu gostaria muito de terminar com um alerta que Pascoal Rangel faz no livro Teologia da Libertação com relação à síndrome do falso profeta. E por que ainda adiantado do tempo do vídeo eu quero fazer essa leitura? Para não perder o tempo do evangelho de hoje, que é o evangelho, o evangelho que Jesus disse que nenhum sinal além do de Jonas seria dado àquele povo descrente. Diz assim: o profetismo e o profeta são coisas bíblicas importantes, indispensáveis. Mas anotem algumas observações. Desde a Bíblia se sabe que ser profeta não é garantia de ser bom profeta. Jesus já nos prevenia contra falsos profetas. Mesmo quando o profeta é escolhido por Deus, olha aí, mesmo quando as pessoas têm autoridade e teoricamente deveriam falar em nome de Deus, ele pode carregar o complexo de Jonas. Entendem por que eu quero ler isso para vocês ainda hoje? Tem que ser um profeta da desgraça. E as desgraças que anuncia, ele faz questão que aconteçam. É um profeta incondicional, ele se rebela contra Deus, ele foge, ele se atira ao mar, ele reclama porque suas ameaças não se cumpriram. O profeta é tentado a forçar a barra, a forçar as cores. Ainda que nada disso suceda, a profecia faz nascer um estilo próprio, né? Ou para falar como Wittgenstein ou os mestres da filosofia analítica da linguagem, o profeta se vê levado a criar um uso próprio da linguagem. O uso profético, exortivo, ameaçador, emocional, quase diria apelativo. Foi o que nós vimos agora nesse texto base, infelizmente, né? Apelativo. Ele quer converter, ele precisa abafar emocionalmente os ouvintes, né? Se você agir com a força da lei, você vai ser um sectário religioso, né? Os fatos, as ideias, tudo que ele usa-o nessa direção. Se de repente um teólogo resolve fazer teologia, usando a linguagem profética, não comete apenas um despropósito, ele está falseando os fatos, deturpando as ideias. A teologia da libertação sofre do profetismo, quer dizer, ela está enganando, está se enganando, né? Ela está enganando a si própria e está enganando mesmo sem querer. Se a gente já atingiu uma certa maturidade intelectual e não abaixa a guarda da vigilância epistemológica, detecta logo o semiteólogo, o semiprofeta. Mas é bom pensar nas vítimas da síndrome profética, gente exposta à mistificação. Eu peguei só um trechinho, tem um outro trecho depois que eu vou ler em outros vídeos para você, porque eu queria finalizar com as palavras aqui de Leão XIII, no livro Poder Global, Religião Universal, porque essa guerra semântica proposta aqui na campanha da fraternidade, infelizmente eu tenho que fazer esse apêndice nesse vídeo, ela converge para essa ideia de poder global, porque ela visa, dentro da igreja, causar uma perda da fé. Ela visa causar a perda da fé pelo dissenso religioso que ela causa com essa guerra semântica. Eu faço questão de ler para vocês, eu estou aqui no capítulo 5, a confusão dentro da igreja. Mais perigosos para a integridade da fé do que os que abertamente deixaram a igreja, como Leonardo Boff, ou o grupo de apóstatas católicas pelo direito de decidir, são aqueles clérigos e leigos que cultivam a ambiguidade
na maneira de formular a doutrina. Eu estou aqui com o sacerdote Juan Cláudio Sanaúrra, que escreveu esse livro. Considere-se, são aquelas que evitam referir-se ao claro ensinamento do magistério como se não existissem para eles, reduzindo a doutrina cristã a uma mensagem de solidariedade ou de crítica social, que foi exatamente a proposta de Dom Jaime aí, para que nós possamos dialogar, né? Então, Dom Antônio Casinares, em 15 de agosto de 2004, enquanto ainda era arcebispo de Toledo e primaz na Espanha, dizia: a Igreja, em sua peregrinação ao longo do século XX, no início do século XXI, passou por muitas tribulações e teve que travar muitas batalhas contra o poder das trevas. Talvez nunca na história foi tão perseguida como neste período. O laicismo reinante, a secularização generalizada do mundo e dentro da própria Igreja, a apostasia silenciosa e as deserções de muitos cristãos, o enfraquecimento das consequências e a falência moral dos tempos atuais ainda são uma provação muito severa, e eu digo no tempo de hoje. Está sofrendo neste tempo as mais duras e maiores perseguições. Rumo à Igreja Popular? Na carta Testem Benevolência do Papa Leão XIII encontramos alguns parágrafos que podem nos ajudar a pensar, pois continuam muito atuais. O fundamento sobre o qual essas novas ideias estão baseadas é que, com o objetivo de atrair mais facilmente aqueles que divergem dela, a Igreja deve adequar seus ensinamentos mais de acordo com o espírito da época, relaxar um pouco mais de sua antiga severidade e fazer algumas concessões às novas opiniões. Muitos acreditam que essas concessões devem ser feitas não apenas em questões de disciplina, mas também nas doutrinas pertencentes ao depósito da fé. Eles argumentam que seria oportuno para conquistar aqueles que discordam de nós omitir certos pontos do magistério da Igreja, que são de menor importância, e desta maneira moderá-los para que não tenham o mesmo sentido que a Igreja constantemente lhes deu. Não é necessário muitas palavras, amado filho, para provar a falsidade dessas ideias, se trouxer à mente a natureza e origem da doutrina que a Igreja expõe. Preste atenção, gente, são dois autores diferentes falando exatamente a mesma coisa. Um falando do poder global, do globalismo, e o outro falando da teologia da libertação. Eu estou aqui unindo os dois para vocês. Leão XIII continua. Não podemos considerar, aqui já as palavras do Papa, tá? Não podemos considerar como totalmente inocente o silêncio que propositadamente leva à omissão ou desprezo de alguns dos princípios da doutrina cristã, já que todos os princípios vêm do mesmo autor e mestre, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ou seja, o desprezo de Cristo, o desprezo da verdade, né? Eles são adaptados para todos os tempos e todas as nações, como se vê claramente nas palavras de Nosso Senhor aos seus apóstolos, ou seja, não tem que atualizar com o modernismo dentro da igreja, né? Eles são atemporais. Vai dizer o Senhor aos seus apóstolos, ide, portanto, ensinai a todas as nações, né? Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, e eis que estarei convosco até o fim do mundo, né? Essa missão principal da igreja, né? Ela não está sozinha nessa missão, Cristo está com ela. Sobre este ponto do Concílio Vaticano diz: deve ser crido com fé divina e católica tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a igreja propõe para ser crido como divinamente revelado, seja por solene juízo, seja por seu magistério ordinário e universal. Fé divina, não é só fé, a fé divina, né? Fé divina, a fé que vem de Deus, né? E católica. Por quê? Porque Cristo está com a igreja, né? Aí vem o Sanaúrra comentar: longe da mente de alguém diminuir ou suprimir por qualquer razão alguma doutrina que tenha sido transmitida, tal política tenderia a separar os católicos da igreja em vez de atrair aqueles que discordam. Eu pergunto se não seria esse o propósito? Né? Dividir? Né? A título de dizer que estão unindo, não estariam eles dividindo? Não há nada mais perto do nosso coração do que ter de volta ao rebanho de Cristo aqueles que se separaram dele, mas não por um caminho diferente ou indicado por Cristo. A regra de vida para os católicos não é de tal natureza que não possa acomodar-se às exigências de várias épocas e lugares.
A Igreja tem guiada pelo seu divino Mestre, um espírito generoso e misericordioso, razão pela qual ela foi desde o início o que São Paulo disse de si mesmo: fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. Não é a figura de Jesus comendo com os pecadores e os publicanos? Então essa visão, esse preconceito a gente não pode ter. O preconceito de não pregar a palavra, o evangelho e a verdade para todos os pecadores. Esse é o real preconceito. Eu não vou interferir naquela vida porque eu estou demonstrando preconceito lá, não. Preconceito é quem acha que aquela pessoa não é merecedora da salvação, porque ela escolheu um caminho diverso. Ela vive na diversidade da sua vida. Olha a inversão de valores astuciosa do demônio, né? O demônio é o pai da mentira. Ele conta mentira o tempo inteiro e vai contar até o fim dos tempos. A história mostra claramente que a Sé apostólica, né, em Roma, aí não mais é a Roma opressora, a Roma libertadora, a qual foi confiada a missão não só de ensinar, mas também de governar toda a igreja, tem se mantido em uma mesma doutrina, em uma mesma direção e em uma mesma sentença. Mas, amado filho, no presente assunto de que estamos tratando, há ainda um perigo maior, vai dizer Leão XIII. E uma oposição mais manifesta à doutrina e disciplina católicas naquela opinião dos amantes da novidade, segundo a qual sustentam que deve admitir tal sorte de liberdade na igreja que, diminuindo de alguma forma sua supervisão e cuidado, se permita aos fiéis seguir mais livremente o guia de suas próprias mentes e o caminho de sua própria atividade. Né? É a espada que Jesus trouxe. Tira a espada daí. Não divide, não. Não divide a vontade da alma. Mistura tudo. Vontade, alma, corpo, pecado e fidelidade. Né? Aqueles são da opinião de que tal liberdade tem só contrapartida na liberdade civil. São liberdades completamente diferentes, né? Até que a liberdade civil parte da liberdade que Deus nos criou, né? Nós somos livres, até para negá-lo, mas não quer dizer que não estejamos negando Deus. Esses perigos, a saber, a confusão entre licença e liberdade, a paixão por discutir e mostrar contumácia sobre qualquer assunto possível, o suposto direito de sustentar qualquer opinião que melhor agrade sobre qualquer assunto e torná-la conhecida no mundo através de publicações, tem as mentes tão envoltas na obscuridade que há agora, mais do que nunca, uma maior necessidade do magistério da igreja, para que as pessoas não se esqueçam tanto da consciência como do dever. Leão XIII adverte sobre duas atitudes que se repetem ciclicamente ao longo do tempo: aplacar as exigências cristãs para atrair mais pessoas e aplicar na igreja as normas do dissenso temporal democrático. As duas se unem. A primeira leva a segunda e unidas levam à perda da fé. Eu democratizar o senso, unindo isso, aplicar à igreja um dissenso temporal, ou seja, né, eu tenho que enquadrar o que a igreja professa aos tempos atuais. Eu não posso sair mais anatematizando ninguém, né? Excomungando ninguém da unidade com Cristo. Todos estão unidos, todos somos um. Todos somos um, sim, é isso que Cristo quer, mas um na Eucaristia, um na conversão. Todos somos um porque Ele chama todos a serem um na Pai Nosso, Pai de todos nós. E você vai responder, né, a oração do Pai Nosso com que liberdade de vontade de Deus na sua vida? Vai deixar Deus agir livremente na sua vida, reinar na sua vida, ou você vai querer dividir o trono com Ele, né? Como a serpente lá disse para Adão e Eva fazerem, né? Sereis como deuses. Quer dividir o trono com Deus ou quer viver a vida da graça, né? As duas se unem, a primeira leva a segunda e unidos levam à perda da fé. Então, que não seja a perda da fé o motivo pelo qual nós nos confraternizamos, né? Que a fé nos mova a confraternizar para, a partir da fraternidade, buscar unidade e não desvirtuar o conceito de unidade para nos chamarmos de fraternos e irmãos. Isso é obra que não é obra do Espírito Santo e nem obra do magistério da igreja, como
né? Nos alertam padres, bispos, papas, né? Tá tudo aí. Então, cabe a nós aceitarmos ou não. Estamos falando de Jesus Cristo. Não estamos falando de qualquer pessoa que pregue a verdade por aí. Cristo é essa verdade com V maiúsculo que nós somos chamados a obedecer. Fiquem com Deus, até mais, salve Maria Santíssima, e que Santo Sérgio, né, rogue a Deus pelas nossas fidelidades e que nós, como Santo Sérgio, prefiramos a vida eterna. Até mais.